Em setembro de 2019, foi realizada a primeira palestra no Brasil sobre a atuação da magnetoterapia através da placa PIV na bactéria Salmonella. Esse evento foi uma realização da distribuidora Garibaldi e palestrado pela bióloga Cláudia Márcia Perrot, contando com a presença de consultores da saúde PIV de vários estados do Brasil. Atenção! As bactérias são organismos microscópicos que podem causar diversas enfermidades e até matar. Por isso, sugerimos que assistam o vídeo atentamente até o fim. Eu trouxe uma frase do Dr. Otto, que foi ganhador do Prêmio Nobel. Ele consta na nossa revista. Que frase é essa? Todas as mortes mal chamadas naturais, morreu naturalmente, não são mais do que o ponto terminal de uma saturação de ácido no organismo. Então, o nosso corpo ele tem uma validade. E quando acontece uma morte não causada especificamente por alguma enfermidade, quando é uma morte natural, é quando o corpo chegou no limite máximo de acidificação. Então a gente tem que alertar e preocupar com essa questão da acidificação do corpo. Vamos falar de bactéria, vírus e bactérias. Eu fiz uma pesquisa muito simples para entender primeiro o que é uma bactéria. Se a gente vai falar dela, a gente tem que saber o que é. É um domínio de micro-organismos unicelulares, procariontes. O que é procariontes? Sem núcleo. As bactérias são geralmente microscópicas, não podemos ver a olho nu, ou submicroscópicas. Então, o que me chamou a atenção? Um domínio de micro-organismos unicelulares, apenas uma célula. O que nós aprendemos no decorrer desse trabalho da placa PIV? Que com a água imantada, uma água organizada molecularmente, a célula do corpo absorve mais fácil essa água, gerando vários benefícios. Se a bactéria tem uma célula, e é célula existem diversos formatos, mas é um conceito só, algo pode entrar nela. A gente começou a fazer algumas pesquisas. Essas pesquisas foram se desenvolvendo e a pesquisa mais recente é a que a gente vai apresentar para vocês hoje. Agora vou apresentar para vocês a Cláudia Perrot, que é bióloga, especialista em microbiologia, perícia, auditoria e educação ambiental. É uma parceira nossa há mais de um ano e que vai explicar o último teste que a gente fez, que foi especificamente sobre a bactéria Salmonella. Bom dia! Eu vim para poder contribuir com o estudo de vocês. Eu sou pesquisadora, sou microbiologista. A parte da placa mesmo não é do meu conhecimento. Então, o que eu estou aqui para poder passar para vocês é especificamente sobre bactéria. Minha formação é toda na área ambiental. Então, eu tive a formação inicial na área de saúde. Então, trabalhei sempre com microbiologia na parte de transmissão de doenças. Depois eu saí disso e fui para a parte ambiental, porque agora eu pesquiso as bactérias que transmitem doenças em água. Então foi aí que linkou o seu Garibaldi com a minha pessoa, minha formação. Então quando o seu Garibaldi ele chegou, querendo avaliar a placa, eu não entendo nada da placa, tá? Então assim, eu sei que ela é formada lá de vírus, ímã, tem um infravermelho, mas a atuação específica daquele campo magnético, daquela parte ali na bioquímica do micro-organismo, eu não consigo explicar. Eu explico o que acontece com as colônias de micro-organismos após o uso da placa ou sem ausência, com a ausência da placa. Então, a primeira vez que ele chegou lá, ele queria saber como que ia fazer, se tinha alguma forma de fazer um estudo que comprovasse que tinha alguma resposta. Então, inicialmente eu pensei de usar esses micro-organismos, que são micro-organismos que a gente tem contato diariamente. Então a gente vê assim, nossa, Staphylococcus, a pessoa morreu lá, o neto do Lula morreu com uma contaminação oriunda de Staphylococcus. Aí a gente pensa, isso aí está lá dentro do ambiente hospitalar, tem que tomar muito cuidado quando a gente está no hospital. Mas se a gente chegar aqui agora e fizer um swab, na pele da gente vai ter uma quantidade absurda de Staphylococcus. Se a gente for olhar a parte de água, a gente come muito fora em restaurante. A higiene de um restaurante é completamente diferente da higiene da casa da gente,
Então a quantidade de E. coli que a gente encontra no restaurante, nas comidas que a gente está ingerindo ali, é muito grande também. Só que o que acontece com o nosso organismo? Quando a gente está com uma imunidade tranquila, né, não precisa nem estar assim 100%, se a gente está equilibrado o organismo, essa ingestão excessiva, o próprio organismo consegue combater. À medida que a imunidade vai abaixando, aí a gente começa a ter uma sequência de contaminações. E essas bactérias, com o passar dos anos, elas estão adquirindo uma resistência muito grande. Primeiro, pela própria adaptação do micro-organismo, né? Porque o micro-organismo ele tem que ser adaptável igual a gente. Então, se esfriou, a gente tem que dar um jeito. Se está pegando fogo lá, a gente tem que fugir de um lado para poder ir para o outro. Se esquentou demais, a gente tem que controlar para poder abaixar a temperatura. Então, a gente está sempre adaptando. Os micro-organismos fazem a mesma coisa. Então, com o uso descontrolado de antibiótico, né? Hoje a receita ela é retida para a gente poder comprar um antibiótico. Mas antes a gente comprava até sem receita. Então, por que o Ministério da Saúde, né, a Anvisa, eles priorizaram isso de reter a receita? Porque o antibiótico, ele tem uma atuação muito específica na bactéria. A gente tem tipos de bactérias diferenciados, né, conforme com a parede. Tá. Posso usar isso aqui? Pode. Então, a gente tem uma bactériazinha assim. Tem outra que é assim. Então, a gente tem bactérias que têm uma parede muito fina, tem bactérias que têm uma parede muito grossa. Quando o médico coloca lá, você tem que tomar tal antibiótico de tantas em tantas horas, a gente tem que respeitar exatamente aquilo ali, porque veio uma dosagem de medicamento e destruiu uma parte aqui. Aí esse medicamento, ele está atuando e está destruindo isso aqui. Se quando chegar exatamente naquela hora que o médico mandou você tomar de novo, se você não tomar, esse pedaço aqui, ela sozinha, vai conseguir reconstituir. Então, aquele primeiro remédio que você tomou já não fez efeito mais nenhum. Se você consegue tomar, então, as primeiras 8 horas você tomou, destruiu isso. 8 horas de novo você toma, vai destruir isso aqui. Depois 8 horas, destrói isso aqui. 8 horas, acaba o resto. A mesma coisa com essa daqui, que tem uma parede mais forte ainda. Então, são as dosagens maiores ou os antibióticos associados. Que aí eles têm que destruir primeiro essa parede de fora, para depois conseguir destruir o micro-organismo mesmo. Quando a gente faz o uso indiscriminado de medicamento, a gente não consegue fazer essa eliminação completa. Então, se sobrou um restinho de DNA aqui, daquela bactéria que a gente não tomou o antibiótico certo, ela recupera de novo. Ela não recuperou mesmo com a ação do medicamento, então ela vem muito mais forte do que ela era antes. E aí acontecem aquelas superbactérias que eles falam, que matam um monte de gente no hospital e tudo, mas a gente mesmo foi causando isso, né? Porque a gente começa a fazer o uso totalmente indiscriminado. Ah não, tomei 3 dias, eu melhorei, era pra tomar 15, mas já tomei 3, não posso ficar sem beber mais o resto, então vou dar uma parada aqui e tal. Ah, esqueci do remédio agora, 8 horas. Ah, eu tomo só de manhã. Então, isso aí foi causando todo esse problema no nosso organismo. A gente começou a ficar muito adaptado com aquelas dosagens. Então, cada vez que eu tomava, eu tinha que tomar uma dosagem muito maior e os organismos foram ficando cada vez mais resistentes. Então, essa bactéria aqui, né, ela já mudou de nome. Quando a gente fez o ano passado, ela chamava Enterobacter. Hoje mudou para Klebsiella, que é uma bactéria que no hospital é conhecida como KPC, que é uma bactéria multiresistente, que nenhum antibiótico dá certo. Então, você tem que tomar um antibiótico para ela diminuir a virologia dela, a atuação, e junto disso tem que aumentar a imunidade, porque aí o organismo é que tem que dar conta dela, porque ela é tão resistente que o antibiótico não resolve. Então isso tudo, né, assim, a gente faz os ensaios com bactérias porque são micro-organismos mais baratos e mais fáceis de ser identificados. Então no Fantástico às vezes aparecem assim no final do ano, vamos fazer as análises de comida que vende na praia. Então, encontrou lá não sei quantos E. coli, não sei quantos coliformes, não sei o quê. Porque essas bactérias, elas são indicadores de outros micro-organismos. Para a gente fazer uma detecção de um vírus de hepatite, é muito caro você pegar lá um sanduíche natural e ver se ele tem um vírus de hepatite ali. Então, a gente pega aquele alimento e faz uma detecção com E. coli, faz uma detecção de enterococos. Porque, como são micro-organismos de origem fecal, se tiver deles, a chance de ter outros micro-organismos mais difíceis de ser detectados, mas são da mesma origem, é muito grande. Então a gente detecta E. coli,
porque E. coli é de origem fecal, então junto pode vir um monte de outras coisas. Pode ter um monte de vírus, pode ter um monte de protozoário e tudo. Então foi bem interessante esse processo, né? Até mesmo pela ideologia da empresa de preocupar com isso, né? Porque podia só ter uma outra visão, né? Vamos vender a placa para melhorar a imunidade e tudo. Então a gente vê que tem um outro interesse também, né? E é muito bom isso, independente se é pela placa, se é um outro produto que está sendo vendido, porque a gente está se destruindo. Então, o gênero Salmonella, ela é uma família da Enterobacteria, né? Enterobactérias são todas as bactérias que elas vão colonizar a parte gastrointestinal da gente. Então, estômago e intestino, elas sempre vão atuar nessa área. Elas vão estar no trato de intestino humano, animais domésticos e selvagens e muito comum em aves. Então, toda vez que a gente vê falar de Salmonella, a gente sempre está associado à carne de frango ou aos ovos. Então aqui em carne vermelha, a salmonela ela tem esse formato, né, um bastonete, cada fiozinho desse aqui é uma fímbria, que é onde que ele vai usar para agarrar na parede do intestino para poder fazer a colonização. A patogenia, né, como então, por que ela é importante de ser estudada? Então ela pode causar duas doenças de acordo com o sorotipo. Salmonella, a gente está falando do gênero, né? Porque a gente tem várias espécies de salmonella. Aqui a gente está falando do gênero como um todo. A que eu usei na pesquisa aqui foi uma salmonella que a gente chama de tifimurium, que é né, causadora aqui da infecção alimentar do tipo não tifoide. Então são essas doenças que a gente come uma maionese ali no restaurante, aí passa 7 dias vomitando loucamente. Então a gente tem essas. Outro tipo de sorologia são as que têm febre tifoide, que aí a gente tem uma doença extremamente grave que pode levar a pessoa a óbito mesmo assim em 24 horas. Os sintomas de salmonelose não tifoide, que é essa doença de transtorno alimentar, elas são bem desagradáveis. É só que ela não tem a questão de levar a óbito. Então a pessoa vai ter um desconforto estomacal muito grande, vai ter dor de estômago, vai ter uma diarreia, pode fazer vômito e tudo. Mas se a imunidade da pessoa estiver tranquila, junto com o tratamento, né, clínico, o próprio organismo ele já consegue recuperar aquilo ali. A febre tifoide, ela é mais grave e ela tem uma taxa de natalidade de 90%. Mortalidade. De mortalidade de 90%. Então, cada vez que a pessoa contamina com aquilo ali, a sobrevida é bem baixa mesmo. A transmissão, a mais comum é por ingestão de água e alimento contaminado. Então, quando eu falei, quando a gente elimina, né, o foco, fazendo uma higienização boa da mão, a gente já elimina bastante isso aqui. Porque tudo que a gente vai fazer, a gente coloca a mão. Então, se eu vou pegar nesse frango aqui, se eu não higienizar isso aqui direito, eu já pego um copo d'água, eu já uso a mesma faca que eu cortei ele para poder cortar um tomate lá depois. Então, a gente vai transmitindo essa doença, a gente mesmo ali. E o fato da gente estar com a mão contaminada, o resto todo que a gente pegou, a gente contaminou. Porque o micro-organismo, que nem ele explicou, né, o Sérgio falou no início, ele é invisível. E a gente tem uma quantidade absurda, porque o micro-organismo ele cresce, não é um que gera outro, que gera mais um, que gera outro, né? A gente fala que é um crescimento exponencial, então ele cresce em logaritmo. Então a gente tem um hoje, amanhã a gente tem 1 milhão. Depois de amanhã tem 10 e assim vai. Então o crescimento é absurdo. Por isso que quando eu falei aqui do antibiótico, eu dei o exemplo de uma bactériazinha só, né? Só que a gente pensar que cada uma dessa aqui replica em log, se essa uma aqui que ficou resistente, ela for replicar, amanhã você já tem 100 mil extremamente resistentes àquela dosagem ali. Aí todas elas vão replicar de novo, a gente vai ter mais 1 milhão totalmente resistentes. E aí a gente vai só aumentando uma quantidade absurda. Aqui eu coloquei um desenho de como que ela atua, né, no organismo. Então aqui a pessoa fez a ingestão ali de água ou alimento contaminado, ela vai passar pelo esôfago, ela vai passar pelo estômago. Então quando a gente fala que é uma bactéria que ela tem uma resistência maior, porque ela fica no organismo da gente de 5 a 7 dias só incubada. Porque ela vai ter que passar por isso aqui, ela passa pelo estômago e ela não morre, porque a gente tem um suco gástrico com pH muito ácido. Então, teoricamente, um pH 2 ela morreria, né? É um micro-organismo sensível. Mas ela resiste a essa parte do estômago,
Aí quando termina o processo de digestão da gente, que demora de 24 a 48 horas, aí ela sai do estômago e ela vai então colonizar o intestino delgado. Aí aqui é a parede do intestino delgado. Todas as células, tá vendo que ela tem essas fimbrazinhas aqui, é onde vai fazer a absorção dos nutrientes que são digeridos aqui nessa parte. Ela vai entrar por dentro dessas células e aí ela vai cair dentro ali da parte onde ficam os nutrientes do organismo. E ela vai colonizar pelo lado de dentro. Então aqui é a parede do lado de fora, né, que está em contato aqui com a cavidade abdominal e tudo. E aqui é a parede do lado de dentro, aonde o resto da digestão vai acontecer. Ela coloniza essa parte aqui, ó. Então ela vai grudando, lembra lá do desenhozinho, aquelas fibras? Então ela agarra aqui nessa parede e aí então ela começa a colonizar. Aí ela causa pequenas fissuras nessa parte aqui, de onde pode vir sangramento, hemorragia, um desconforto extremamente grande. E como o organismo para de fazer a absorção aqui, que ela está colonizando, aí vem o processo de diarreia. Aí a pessoa tem diarreia, porque aí para de absorver. Aqui acontece uma grande parte de absorção de água e o resto de proteína e tudo. Então a pessoa tem diarreia líquida, porque parou de absorver água, parou de absorver proteína e tudo vai saindo. Essas células amarelas aqui, elas são células de defesa, são leucócitos. Então elas começam a vir para cá, grudar aqui na parede, tá vendo que tá cheio de verdinho aqui dentro? Porque ela começa a absorver essas bactérias. Quando o organismo está resistente, vem uma quantidade grande, tem desconforto, porque não tem jeito mesmo, vai passar uns dias ali, né, sentindo essa irritação, esse desconforto, mas aí o próprio organismo consegue absorver. Quando essas células captam, né, essas salmonelas, elas vão morrer aqui dentro, essa célula também morre da gente, e aí ela sai junto na fórmula lá com as fezes. Isso é um organismo normal, né? Um organismo que está fora do equilíbrio, que está com baixa resistência, aí precisa de ter medicamento, porque o medicamento vai impermeabilizar essa parede aqui, ó, que não vai deixar isso agarrar, né, essas bactérias agarrarem ali, vai fazer essa ação dos antibióticos que vão eliminando esses DNAs daqui dessa bactéria e aí sai também tudo na forma de fezes. A salmonelose não tifoide, né, que é a que a gente está trabalhando, que é uma doença típica de doenças de transtorno alimentar, que a maior parte dela, ela vem a partir da ingestão de alimento. É bem difícil ter uma pessoa que vai contaminar com salmonela por água, né? Só se a gente vai falando de um lugar que não tem mesmo tratamento nenhum no sistema de abastecimento de água, aí pode ser, né? Faz uma captação natural ali sem tratamento, mas a maioria é a partir de alimento. Então começa a dor abdominal enorme por causa daquelas microfissuras que vão ter na parede, a diarreia, porque o intestino para de fazer absorção, vômito demais também da irritação, sangue nas fezes, porque como teve pequenas perfurações no intestino, vai sair sangue, dor de cabeça e febre em casos mais graves, porque quando chega a dar febre é porque o próprio organismo já não está aguentando mais, porque a febre ele é um movimento de resposta para fazer defesa do organismo. Então nossa temperatura normal é 36, né? Então 36, 36,5. A febre boa, ela pode chegar até 37,5. Então, se a gente tiver até 37,5 de febre, a gente não toma remédio, a gente segura e vai. Porque a febre, ela é a resposta do organismo combatendo aquilo ali. Se a nossa temperatura é 36, 36,5, todos os organismos, né, os micro-organismos que vão colonizar a gente, eles também sobrevivem nessa temperatura, de 36, 36,5. Então, quando o organismo aumenta a temperatura do corpo, é no sentido de eu vou aumentar a temperatura, porque o meu corpo vai aguentar, mas as bactérias, os vírus, o protozoário que está ali não vai aguentar. Então, é uma resposta de defesa. A febre, o início da febre ela é boa, porque ela está tentando combater também. Passando disso, aí já não tem jeito, aí tem que entrar com medicamento mesmo, porque aí passa para o estágio que vai começar a desnaturar as nossas proteínas. Aí vem o processo de convulsão e tudo. Esses dois casos aqui é quando a infecção já está muito grande e aí tem um processo grande de estado febril. A legislação, então, né? Por que a gente preocupa tanto com a salmonela? Isso é uma preocupação só da gente para não ter o desconforto ou tem uma fiscalização?
Então, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Abastecimento, né, ele faz o controle todo dessa legislação em questão de alimentos. Aí ele faz o controle do alimento desde a matéria-prima até o produto final lá no consumidor, considerando todo o ciclo de vida de prateleira daquele produto. Então, se a gente vai comprar um pão, ele olhou lá desde a farinha que usou para fazer o pão, até o pão pronto e quanto tempo que esse pão vai durar na prateleira. Quando a gente vê ali a validade, é que ele teve um estudo, né, de ciclo de vida do produto para saber quanto tempo ele aguenta sem ser colonizado por fungo ou bactéria. Porque isso está no ar. Aqui está cheio de bactéria, está cheio de fungo. E a gente não come comida esterilizada, né? A gente come num processo muito bem feito de produção dos alimentos, só que não tem nada estéril. As coisas estão limpas, mas não estão estéreis. Então o pão, quando ele foi ensacado, aquele ar que está ali está cheio de bactéria, está cheio de fungo, está cheio de coisa. Então quanto tempo aquilo ali suporta na prateleira sem contaminar sozinho, sem degradar? Então o MAPA ele faz todo esse controle. Então ele tem um guia de normas técnicas que vai fazer o controle e certificação de núcleos e estabelecimentos avícolas como livres de espécies de salmonelas citadas, né, que são esses grupos todos que eu falei que existem de salmonelas, instaurado em 2003. Então ele faz todas as espécies de salmonela com as suas sorologias. E aí o estabelecimento ele tem que comprovar que tudo ali está livre de contaminação por salmonela. Então se a gente tem uma granja, ele vai ter que fazer as análises das carnes, vai ter que fazer a análise do ovo, vai ter que fazer a análise daquela cama de frango que fica embaixo, e tudo isso tem que estar isento de salmonela. Não tem uma permissão de tipo, pode ter 4 por grama. É ausente. Se tiver 1 em 1 tonelada, já está fora e perde o credenciamento do MAPA. Outro guia que eles têm são normas para controle e monitoramento de qualquer espécie de salmonela nos estabelecimentos avícolas comerciais, né? Então, a PIF-PAF, que vai revender aqueles frangos, nuggets, tudo que for à base de ave, peru de corte, e nos estabelecimentos de abate de frango também. Então, tem a granja que vai produzir, tem a outra parte que vai fazer o abate, tem o outro que vai fracionar para poder congelar, embalar e revender. Então, todos esses têm todos esses controles. Um controle mais criterioso ainda é quem faz a reprodução desses organismos. Então, no aviário, lá em determinada granja, ele vai ter a parte da granja que vai ser comercial e a parte da granja que é para fazer a reprodução das matrizes. Essa reprodução das matrizes, ela é extremamente controlada. Porque se você pega uma matriz que está contaminada e faz dela um lote de reprodução, então você tem um lote extremamente tóxico aí e ele vai passando isso para frente. Então aquele controle inicial ali, né, que são as matrizes, tanto para a produção dos ovos, quanto para gerar os filhotinhos lá, né, os pintinhos que vai virar os frangos depois, eles têm um controle mais acirrado ainda. Porque ali é que vai ser a base do todo. Então você tem uma base boa, livre de toda a contaminação, o seu resto você consegue garantir também. Essa parte de legislação é quando a gente já está no dia a dia, né? Então você tem as normas todas, que aí você tem que fazer teste de tudo quanto é tipo. Você tem que fazer o teste no sangue, você tem que fazer teste na carne, tem que fazer todo o processo, na ração, em tudo que entra lá. Aqui a gente já está na parte do dia a dia, os controles diários, que é o controle de qualidade do processo. Então tem que fazer as condições sanitárias dos lotes para abate de galinha e peru. Então chegou um lote para poder abater, eles vão olhar como que estava aquela condição ali antes. Não é só o bicho, né? Não é só a galinha ali que eles vão avaliar se ela está em condição não, mas o todo, como que é? É uma área que está azulejada? É uma área que tem ralo aberto? Como que é o escoamento daquilo ali? Para onde que vai o efluente? Para onde que vai aquele sangue todo que saiu? Então eles fazem todo esse controle, que é o monitoramento e controle do estabelecimento. Gestão de risco protocolado no MAPA. Então, antes de fazer o processo todo, ele tem que gerir os riscos, mesmo que aqueles riscos não venham a acontecer. Então, se eu tiver uma contaminação na água que está abastecendo ali, o que eu vou fazer para poder escapar daquilo? Se eu tenho um problema de vacina, a vacina atrasou, eu importo, eu tenho que vacinar dia tal.
se dia tal a vacina não chegar aqui, o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha forma de escapar daquilo ali? Então, todos os riscos possíveis de acontecer no processo, o estabelecimento ele já tem que ter descrito os possíveis riscos, as possíveis formas de sair do risco e tem que estar protocolado junto ao mapa. Porque se tiver qualquer desvio e a empresa não conseguir, o mapa corta também. Então, é um órgão extremamente criterioso, muito mais criterioso do que a Anvisa. Muito alimento que a gente consome, tudo, eles têm a liberação da Anvisa, né, e alguns não têm do mapa. Mas se você vê ração de cachorro, ração de cavalo, todas têm um critério muito grande do mapa. Aí eu até brinco com as pessoas que assim, eu vou passar a comer ração, porque a ração eu tenho certeza que ela não tem nada de errado. Porque o mapa é um órgão, assim, a gente que trabalha direto com ele, a gente fala que chega a ser um órgão até chato, de tanta fiscalização que eles têm. Vocês não podem, assim, tá? Um S que não tiver ali naquela palavra, ele já suspende o seu serviço. Ele não tem conversa de tipo, não, vamos ver, eu vou adaptar. Não é assim que funciona. Você tem que ter tem jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho nenhum. Ele já começa da área do seu laboratório. Se ele não tiver pelo menos 900 metros quadrados, o mapa nem entra. Então, assim, é muito criterioso, muito difícil mesmo de mexer. Medidas de segurança em geral, né, dentro do aviário, dentro da área de corte e da saída para o cliente. E certificação como livre de risco de salmonelose. Então, essa certificação aqui vai depender do cliente para onde que ele vai mandar aquilo. Então, se é um grupo interno, ele tem que ter certificação do MAP e da Anvisa. Se for para fazer exportação, aí o cliente que está comprando aquilo ali tem que certificar e ele tem que comprovar que ele está livre de salmonelose, porque senão embarrera tudo também e o aviário, né, o Brasil no caso, não consegue exportar isso. Então até ali foram, né, é o que a gente tem de salmonela. Daqui para frente a gente tem a execução do que a gente fez nesse estudo em relação a esse micro-organismo. Então, para eu poder fazer uma análise e ter certeza que aquilo ali é salmonela só que eu estou pegando, eu usei uma cepa de referência. Então, todo micro-organismo que existe no mundo, ele tem como se fosse como é que chama? Um museu, né? Posso dizer assim. Todas as bactérias, elas têm um registro na Europa, que a gente chama de ATCC. Então, tem na Europa e tem nos Estados Unidos também. Todas as bactérias, elas têm a matriz lá. Então, se eu preciso de uma salmonela pura, eu tenho que comprar diretamente de lá. A gente importa e ela vai chegar aqui e eu tenho certeza que ela vai estar confirmada bioquimicamente, o DNA vai vir tudo registrado. Ela vem com um certificado, como se fosse um certificado de nascimento. Vem falando lá quando que foi produzida, quanto que vai, quantos micro-organismos tem ali, qual que é a espécie e tudo. Então, a gente pegou esse micro-organismo e aí eu fiz suspensões a partir desse micro-organismo. Então, porque ele vem exatamente como está aqui, ó, esse palitinho aqui, e aí desse palitinho a gente tira todas as bactérias que eu tenho aqui e vou fazer uma suspensão. Então, eu fiz 6 litros de suspensão de salmonela. Então, eu fiz 6 litros, a suspensão ela foi dividida em 2 cubas, né? Então, a gente tinha 2 bacias de igual tamanho, material, espessura, a parte de... as duas eram de plásticos, então a luz que ia passar, a quantidade de calor que ia absorver eram idênticas. Em cada uma ficaram 3 litros de suspensão inicial. Essa suspensão, eu fiz uma contagem dela antes. Então, depois que eu fiz o líquido, eu fiz todo o ensaio para eu conseguir contar e ver quantas salmonelas eu teria por ml de amostra. E para fazer esse tipo de ensaio, a gente só pode usar quando a suspensão tiver entre 30 e 300 bactérias por ml. Então eu fiz toda essa parte, aí também demorou muito, porque eu tive que acertar qual que era a suspensão, qual que era a diluição que eu tinha que fazer até chegar nesse valor de 30 e 300. Porque eu fazia, dava 1 milhão, aí eu diluía mais, aí caía para 70 mil, aí eu fazia, caía para 20, eu tinha que começar tudo de novo. Então demorou também para chegar nisso. A gente incubou essas cubas em 24 horas, numa temperatura de 35 graus, porque o micro-organismo, mesmo ele sendo puro, ele tem que desestressar. Então, a bactéria ela vem estressada também do ambiente, né? Não é só a gente que estressa. Elas também estressam muito. E aí a gente tem que pegar esse micro-organismo, colocar ele numa condição ótima para ele conseguir desestressar e o metabolismo dele voltar à atividade normal.
Então essa incubação de 24 horas aqui não foi para fazer teste nem nada, foi para deixar o micro-organismo confortável, para a gente fornecer o nutriente e então ele começar a crescer para eu ver como seria a resposta. Os equipamentos que a gente usa, né, são todos homogêneos, certificados da Rede Brasileira de Calibração, porque o laboratório ele é acreditado ISO 17025 pelo Inmetro. Então todo o ensaio que a gente faz dentro de um controle de qualidade altamente criterioso, porque a gente passa direto por auditorias, tudo documentado, registrado, e o processo todo é rastreável. Então, se a gente pegar o certificado que a gente emitiu para ele e voltar tudo, a gente consegue ver todo o processo que a gente fez. Qual água que eu usei, qual foi o lote daquela água, qual foi a pipeta que eu usei, quanto que eu usei de cada coisa, o meio de cultura, que dia que ele foi feito, qual que é o lote do produtor, qual que foi a validade. Então, a gente tem todo esse rastreio. Então, a execução dos testes, né? A foto ficou ruim porque a minha bancada ela é clara e eu estava usando uma cuba clara também. Cada pontinho desse daqui, ó, é de onde eu tirei a cepa, né, o micro-organismo. Então, esses é uma forma de congelamento que a gente faz, que usa essas pérolas. Quando a gente coloca o micro-organismo ali, é uma solução de glicerol com essas pérolas, e aí a bactéria ela gruda nessas bolinhas aqui. Então, eu peguei essas pérolas, fiz a suspensão, aqui a gente tem a cuba sem a placa, e aqui a gente tem a cuba com a placa. Foi a mesma quantidade que a gente colocou, as suspensões estavam na mesma concentração de micro-organismos. Então, após o período inicial de incubação, né, a gente pôde perceber que houve um crescimento de fungos na cuba com suspensão sem a placa, enquanto a cuba com a suspensão permaneceu inalterada. A foto aqui também está bem ruim por ser claro, mas aqui eu usei uma pipeta para pinçar uma colônia de bolor que tinha ali. Porque o fungo, ele cresce em condição ótima de umidade e temperatura. Então aqui a gente tinha fornecido isso tudo para ele. Porque a estufa que eu coloquei, ela estava a 35 graus, tinha essa cuba tampada, né, com a água dentro. A água não tinha nutriente nenhum para poder crescer, só que ela foi exposta ao ar, né, porque eu abri a cuba, coloquei a suspensão lá dentro, então só esse fato de eu estar manipulando ela aqui, o contato do ar com ela já tem uma contaminação fora. Então eu consegui observar o crescimento desses bolores. Aí eles cresciam sobre a lâmina da suspensão ali, e eu tentei pinçar essa pontinha branca, que era uma dessas suspensões, enquanto a outra, que não tinha a placa, ela ficou inalterada, ficou a mesma consistência, não mudou a viscosidade da água, não mudou nada, continuou inalterado. Depois que a gente deixa aquele tempo inicial das cubas, a gente vai proceder ao teste então. Então até agora era só o processo de eu entender a suspensão, de eu pegar todas as salmonelas, olhar a quantidade de concentração que eu precisava e desestressar o micro-organismo para ele conseguir crescer. Então a gente faz o processo agora de dar o alimento para ele. Então eu pego daquela suspensão ali, inoculo nesse meio de cultura azul, depois eu inoculo nessas duas placas aqui. Então eu passo para esse meio, ele é um azul piscina bem translúcido, muito bonito, bem brilhante. Quando ele está contaminado, ele pode ficar dessas três formas aqui. Ele vai perdendo a tonalidade do azul, ele deixa de ser translúcido e passa a ficar opaco e dá esse precipitado aqui branco no fundo. Então quando acontece isso, a gente tem a presença de salmonela. Depois que cresce disso para cá, e tudo isso colocando muito nutriente e temperatura agradável para o micro-organismo crescer. Passou daqui, eu vou tirar, estriar aqui em cima desse meio, estriar em cima desse meio. Esse aqui é o ensaio normal que o Ministério da Agricultura pede para um laboratório. Porque, como eu falei com vocês, a salmonela ela tem que ser ausente. Então, se algum desse processo aqui deu presença, se eu conseguir confirmar, que a gente faz o teste inicial, depois confirma nos dois e ainda faz uma prova bioquímica para saber se é mesmo. Então, se deu em algum processo, já está eliminado, porque tem que ser ausência, então não passa. O da placa, eles queriam saber quanto era a redução. Então, eu não podia só saber se crescia ou não, eu tinha que saber quanto que crescia. Então, depois que passou desse processo, eu tive que contar quantas colônias tiveram ali. Então, são esses resultados aqui.
Então, sem a exposição da placa PIV, as fotos estão ruins mesmo, mas façam um esforço para tentar enxergar. Então, sem a exposição da placa e com a exposição da placa. Olhando assim, a gente enxerga mais colônia aqui, né? Então a gente vai falar assim, mas com a placa cresceu muito mais. É só que aqui cresceu tanto que a gente não consegue enxergar. Ela tomou conta do meio aqui. Então ela cresceu de um jeito que eu não consigo ver mais pontinhos. Aqui eu consigo ver pontinhos, ó, que eu consigo contar. Aqui eu não consigo ver isso. A gente fala que deu crescimento confluente. Então deu uma quantidade tão grande que não dá para eu contar aqui. A gente tem várias regras de contagem. Eu posso contar quadrante, eu posso contar linhas, eu posso contar 6 colônias separadas, eu posso usar a área da placa para fazer, mas nada aqui eu conseguia contar, porque tinha uma quantidade tão grande que tampou a superfície toda do agar, virou um esbranquiçado único, e aí não tem como a gente fazer. A resposta para isso aqui a gente coloca como maior do que 300 e é incontável. Então, 300 assim, mil? Não, 300 unidades por ml de amostra. Então, cada ml daqueles 6 litros tinha mais do que 300. Mas o mais do que 300 é o limite do método. Então, ela poderia ter mais do que milhões e milhões e milhões, né? Porque é uma estatística, a gente não conta o número absoluto. Quando a gente passa para a placa, aí eu já consigo contar. Né? A gente conta a olho nu, mas usa uma lupa. Né? Então, eu coloco essa placa aqui debaixo de uma lupa, ela vai ampliar bastante para mim e eu vou contando lá, pontinho por pontinho delas. Então, eu consegui contar essas placas. Essa daqui teve um crescimento muito grande também, mas eu ainda consegui contar os quadrantes e aí, pela regra de contagem, eu também consegui resultado. Então, a gente vê que mesmo tendo um crescimento grande, uma me permite contar o que a outra não teve jeito nenhum. Extrapolou demais. A conclusão que a gente chega, né, eu não tenho como analisar qual é a ação lá do infravermelho da placa ou do ímã em cima da bioquímica do micro-organismo, onde que foi que atrapalhou o metabolismo ali, essa parte não é comigo, né, porque eu sou microbiologista, a parte da química aí foge, ainda mais da parte, né, isso. Então a gente percebeu que a placa PIV na suspensão de salmonela, ela teve sim alguma reação de letalidade. Eu não trouxe aqui os resultados, né, deixei para o Sérgio, se ele quiser passar para vocês. Teve uma reação. A gente não percebeu uma reação tão grande quanto a do ano passado, né, que saiu lá de 770 mil para 35 mil. Só que ali a gente está falando de bactérias que têm uma vida de 24 horas. Aqui a gente está falando de uma bactéria que tem uma vida de no mínimo 12 dias. Porque tem organismo que demora 12 dias incubado no corpo para depois manifestar a doença. Então a pessoa acha que foi o torresmo que eu comi ontem, mas às vezes foi a maionese de semana passada que está fazendo mal. Então aqui a gente tem um micro-organismo bem mais resistente do que todos os outros, mesmo os outros sendo muito mais comuns. Então teve essa redução em questão da redução de micro-organismos viáveis em relação à suspensão da outra placa, que estava sem a placa. Então, o que estava sem a placa, a gente não percebeu redução nenhuma, porque no mesmo teste que eu fiz inicialmente, a placa estava comatada, totalmente coberta de micro-organismo. No final do teste, ela continuou totalmente coberta de micro-organismo também. Então, não teve uma redução nenhuma sem a placa. E com a placa, a gente viu isso, que teve uma redução possível de contar, apesar de não ter sido tão significativa. Quando a gente vê que qualquer redução de micro-organismo faz muito sentido, sim. Né? Se a gente olhar na nossa idade aqui, do jeito que a gente está, pode ser que não faça tanta diferença, sim. Mas se a gente for analisar os extremos, né, ou uma criança muito nova, ou uma pessoa idosa, qualquer alteração aqui faz muita diferença, porque o organismo, o próprio metabolismo, ele já está mais debilitado. Um pelo excesso e o outro ainda pela falta, né? O organismo ainda não está, o metabolismo totalmente pronto para tantas adversidades na criança, e no idoso o metabolismo já está bem mais desgastado pelo próprio envelhecimento natural da célula. Então, essa redução que teve, não sendo significativa em número, ela é expressiva na ação no organismo em questão de saúde. E a observação do aparecimento de fungos, né? Porque isso é um processo muito interessante, porque o fungo ele está no ambiente. Então, se a gente pensa numa empresa que produz alimento,
mesmo que a pessoa controle o sistema de refrigeração e tal, a porta vai abrir, o técnico vai vir, ele pode vir sem a higiene perfeita das mãos, vai fazer a manipulação ali, então pode ter uma contaminação por fungos ali. Essa contaminação por fungo, ela pode impactar negativamente o ciclo de vida do produto na prateleira. Então, quando a gente vê que essa placa ela fez a redução de fungos, isso é bastante interessante, porque o objetivo não era esse, não era avaliar isso, mas a gente conseguiu ver que teve alguma ação também na presença do fungo que não estava na suspensão, né? Esse fungo era que veio do ar ali, do ambiente. O laboratório ele tem um sistema de refrigeração também, circulação de ar lá é forçada para já não ter esse problema, mas fungo é uma coisa que é extremamente complicada da gente mexer, porque ele fica no ar, o esporo fica no ar, pode ficar anos no ar, e o dia que ele cai num substrato que ele consegue contaminar, aí ele prolifera. Mesmo se ele ficar lá 5 anos no esporo no ar, ele tem essa capacidade de manter o metabolismo ativo por longos períodos. Então essa parte foi bem destacada, né, na minha opinião, na parte lá da microbiologia do laboratório, porque eu acho que isso tem um desdobramento bem grande, independente da salmonela, né? São duas frentes aí de estudo muito fortes mesmo. Aí são as referências que eu usei tanto para o estudo, quanto para poder fazer a apresentação de vocês, porque a gente trabalha em cima de normas internacionais, não que as nossas normas não sejam válidas, né? Mas é porque o laboratório ele segue uma normalização internacional para poder trabalhar, tanto na parte de água quanto na parte de alimentos. Então a gente tem a referência do AFA para microbiologia de alimentos, e a gente tem a referência do Standard para microbiologia de água. E as instruções normativas do MAPA, que foram as que eu apresentei antes para vocês. Antes de abrir para as perguntas, a gente vai ter um tempinho para todo mundo, eu queria trazer um resumo que a gente montou sobre essa análise, exatamente o que ela falou, que a gente tentou traduzir para uma linguagem mais simples e entendível possível. Fala da logo da empresa, placa PIV combate a salmonela com uma redução de pelo menos 13,67% após 48 horas. Aí entra mais na parte de cálculo e menos na parte biológica. Então a parte de cálculo está mais voltada para a minha área. Lembra que ela falou que tem uma contagem acima de 300? Isso é um padrão dentro da biologia. Então até 300 por ml ela consegue contar. O que passar disso detecta-se como incontável. Então pode ser desde 301, 302 até 1000, 1 milhão. Então não tem como se mensurar. Aqui vem uma definição de o que é salmonela e a análise, que é o interessante para nós, ou seja, a tradução do relatório que a gente contratou para ser feito. Análise feita no Laboratório de Microbiologia do Senai. A amostra inicial tripla, ou seja, a foto mostra 3 amostras com a salmonela e detectou como incontável. Então, é a amostra inicial. Assim como os outros testes, a base estava como incontável. A amostra tripla após 48 horas sem exposição à placa PIV, incontável. Então, não teve essa redução. A amostra tripla após 48 horas com exposição à placa PIV, conseguiu, em uma média, pegando as 3, uma contagem de 259. Então, tive uma redução de 300 para 259 em percentual de pelo menos 13,67%. Ah, Sérgio, mas não é 300, pode ser 301, pode ser 1000. Então, quanto maior a contagem acima de 300, maior a minha redução. Por isso que a redução é de pelo menos, e não exatamente de 13,67%. Então, a gente conseguiu pelo menos inibir esse desenvolvimento. E o outro lado, que foi um complemento, solução de salmonela com a placa PIV não apresentou formação de bolores e fungos após 24 horas, e a solução de salmonela sem a placa PIV apresentou formação de bolores e fungos circulados em vermelho após 48 horas.